Olá, jovens, bem-vindos a essa aula de Doutrina e Convênios da semana, essa aula de recuperação. É a parte 2 do estudo de Doutrina e Convênios 127 e 128. O nosso foco desta aula será batismo por vossos mortos. Esse é um tema que a gente estuda com certa frequência na igreja, né? Realizar as ordenanças vicárias. Porém, eu espero que durante este breve período que estaremos juntos, possamos receber impressões espirituais para a nossa vida e fortalecer, se não começar, para alguns, um testemunho pessoal desse trabalho sagrado, que é abençoar as pessoas que não podem receber essas bênçãos sozinhas. Eu sou o irmão Tiago Barreto, coordenador do Seminário Instituto na região de Salvador, e eu espero que essa seja uma experiência edificante entre você e seu Pai Celestial. Para começarmos falando sobre esse tema muito interessante, eu queria te compartilhar uma experiência que eu tive quando eu era um jovem na igreja. Frequentava uma ala chamada Ala Bonfim, na estaca Salvador, Brasil Liberdade. Eu tinha ali por volta dos meus 14 anos, era um recém-converso, um ano, quase 2 anos de membro, e eu estava aprendendo ainda sobre o trabalho de batismo pelos mortos. Era algo novo para mim. Eu entendia muito pouco, até que eu fui convidado para uma atividade na ala, cujo propósito era simular a nossa vida na Terra e nossa vida após a morte. Eu lembro muito bem que eu cheguei na capela, fui muito bem recebido, a atividade já começava na porta da capela, e eu fui direcionado para uma sala. E ali eu recebi um nome, uma idade e um cartão que eu poderia usar em várias salas da capela para participar de vários tipos de atividades, desde comprar livros até jogar, né? Tinha jogos ali, eu poderia comprar comida, então eu ia usando aquilo. À medida que eu ia usando, né, as pessoas me diziam que valiam X coisas, X número, né? Ah, isso vale 10, 15. Eu pensava que era R$ 10, R$ 15. Até o momento que meu saldo acaba. E quando o meu saldo acaba, o meu tempo na Terra acabou. E eu lembro bem que eu fui direcionado após o momento que o tempo acabou para todos, então nós não poderíamos mais fazer nada, comprar, jogar. Nós fomos direcionados para uma sala, era a sala da primária. Eles colocaram um papel filme escuro nas janelas, né? Era noite, mas ainda dava para ter luminosidade de fora da capela, então eles colocaram um papel filme escuro, de modo que a sala ficou tão escura que era difícil. Todos nós participamos da atividade, a sala era grande, nós sentamos, mas não conseguíamos ver com muita precisão quem era a pessoa que estava do lado. E interessante que nós fomos colocados naquela sala escura e duas pessoas estavam ali na frente da sala. Quando olhamos com calma, eram dois missionários, os missionários da ala. Um irmão, que se não me engano era o líder da obra missionária da ala na época, falou: bem-vindos ao mundo espiritual. Todos vocês aproveitaram as suas vidas na terra, jogaram, brincaram, compraram, se divertiram, choraram, e agora, após a morte, vocês estão aqui no mundo espiritual. E esses dois vão explicar o propósito de vocês estarem aqui. Então, os missionários deram uma breve lição sobre o plano de salvação, explicando para a gente que todos nós que estávamos naquela sala éramos filhos de Deus e tínhamos o direito, por causa do plano de salvação, de conhecer o Evangelho, se batizar e viver com nossas famílias na presença de Deus. Ele explicou que para que isso acontecesse, todos nós precisaríamos ser batizados, participar dessa ordenança sagrada. Porém, como nenhum de nós ali fomos batizados, nós não poderíamos, sem atender esse critério, entrar na presença de Deus. Até esse ponto, todos nós sabíamos, porque conhecíamos um pouco sobre a necessidade do batismo, inclusive o batismo pelos mortos. O que nós não esperávamos nessa atividade é que aqueles missionários, após ter ensinado o plano de salvação, disse: irmãos e irmãs,
Temos uma boa notícia. Embora vocês não tenham mais corpos, vocês ainda podem ser batizados por outras pessoas, especialmente seus familiares. A questão é que, nesse momento, nenhum familiar seu encontrou seu nome. Então, ficaremos aqui na sala até o momento que um familiar seu encontrar seu nome, lembrar de você, batizá-lo, para então você ir para a presença do Senhor. Bem, nos primeiros 5 minutos, estávamos naquela sala escura, bem escura, e era até certo ponto engraçado, porque nós ficávamos brincando, né? Um olhando para o outro, falando, ei, Alex, e aí, rapaz, ninguém lembra de você? Eu falava, ei, Thiago, rapaz, ninguém gostava de você da terra, hein? Ninguém aparece aí para falar que batizou seu nome. Porém, depois dos 5, começou a ter 10 minutos, 15 minutos, não tínhamos mais brincadeiras para fazer e começou a se manter um silêncio na sala. Pela primeira vez, eu dei-me conta de como era a sensação de estar em um local escuro, razoavelmente sozinho, porque eu estava agora calado, eu comigo mesmo, na expectativa de que alguém entrasse por aquela porta e dissesse: Tiago, o seu neto nasceu na terra, conheceu a igreja e te batizou. E eu via isso acontecer com outras pessoas. Então, deu 15 minutos, 20 minutos, e nós sentados ali naquela sala, e às vezes vinha um missionário, vinha o membro da igreja, o irmão LMA, e dizia: Irmã Sônia, você teve seu bisneto, nasceu na terra e batizou-se na igreja, encontrou seu nome. Você foi batizada. Você aceita? E ela dizia: aceito. Então, a irmã Sônia saiu da sala e foi levada para outro local. E assim nós fomos vendo alguns membros sendo levados da sala. E nós ficávamos na expectativa, quando será a nossa vez disso acontecer? E, irmãos, é muito interessante a sensação de quando será a minha vez? Quando será a minha vez? Era só uma atividade, mas a sensação de não ser lembrado, a sensação de estar em um lugar escuro, esperando a luz da porta abrir para que alguém falasse o meu nome e me chamando pelo nome dissesse: Tiago, você foi lembrado. Consegue imaginar essa experiência? Essa experiência foi tão marcante, amigos e amigas, que eu nunca mais esqueci dela. Depois de mais de 20 anos como membro da igreja, talvez seja a única atividade que eu lembro exatamente de detalhes espirituais daquela experiência. Pense um pouco, como você imagina que será conhecer seus antepassados falecidos? Como eles reagiriam ao trabalho de templo História da Família que você fez? Consegue imaginar como será ou foi a sensação de alguns desses familiares seus quando vocês levaram um dos seus nomes ao templo? A sensação de eles ficarem esperando uma luz abrir naquela porta, na sala escura, e ouvir o nome deles sendo citado naquela reunião, porque você encontrou o nome deles. Percebe que não estamos falando apenas de batizar mortos, mas estamos falando dos nossos mortos, daqueles que têm um laço com a gente. Olha o que o Elder Cook ensinou do Coro dos Dois Apóstolos a respeito disso. A doutrina da família no tocante à história da família e ao trabalho do tempo é clara. O Senhor, nas primeiras instruções da revelação, referiu-se ao batismo por vossos mortos. Nossa obrigação doutrinária é para com os nossos próprios antepassados. Isso porque a organização celestial do céu se baseia na família. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de poder ouvir algumas experiências que vocês já tiveram, de familiares de vocês, que sentiram a presença de pessoas orando por vocês.
E isso é real, acontece com muitas pessoas. Tem muitas coisas em sua vida que, sem dúvida, são influenciadas pelas orações daqueles que já se foram. Por isso, eu preciso te fazer uma primeira pergunta. As perguntas desta aula serão respondidas no formulário que está na descrição desse vídeo. Você clica lá no formulário, responde as 3 perguntas. A quarta pergunta é um resumo das suas experiências desta aula de hoje. A primeira pergunta é o seguinte: qual parente falecido em sua família você lembra que ainda não foi batizado no templo? Consegue lembrar de alguém que faleceu em sua família, mas que ainda não foi batizado no templo? Ou que foi batizado, mas ainda não recebeu as outras ordenanças? Caso você não tenha ninguém em mente, e isso pode acontecer, quem você conhece em sua família que poderia te ajudar a saber de informações de familiares seus que já faleceram? Anote o nome de 1 ou 2 pessoas. Você pode anotar o nome de uma pessoa da linha de seu pai, né? Seu tio, avô, pai, e seu tio ou avô por parte de mãe. Porque aí você vai poder pesquisar desses 2 lados. Foi o que eu fiz. Existem muitas bênçãos atreladas ao trabalho vicário, além de proporcionar a chance de serem batizados, né? A chance de nossos parentes falecidos, familiares serem batizados. Vamos ver em Doutrina e Convênios algumas bênçãos extremamente sagradas e valiosas que têm a ver com esse trabalho que você e eu podemos fazer do templo? Vamos ler em Doutrina e Convênios 128. No versículo 15 diz o seguinte: E agora, meus amados irmãos e irmãs, eu vos asseguro que estes princípios referentes aos mortos e aos vivos não podem ser negligenciados no que tange a nossa salvação, porque a sua salvação é necessária e essencial à nossa salvação. Como diz Paulo com respeito aos pais, que eles sem nós não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós, sem nossos mortos, sermos aperfeiçoados. Olha que interessante. O que lhe chamou a atenção ao ponderar esse versículo? Vejamos os versículos agora 16 e 17. E agora, com relação ao batismo pelos mortos, apresentarei outra citação de Paulo em 1 Coríntios 15, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? E também com relação a essa citação, mencionarei outra, tirada de um dos profetas que tinha os olhos fitos na restauração do sacerdócio, nas glórias a serem reveladas nos últimos dias, de modo especial no mais glorioso de todos os assuntos pertencentes ao Evangelho eterno, ou seja, o batismo pelos mortos. Pois Malaquias diz, no último capítulo, versículos 5 e 6, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha a importância do elo. O batismo conecta aquela pessoa a uma árvore de pessoas que também estão tendo uma ordenança sagrada. Uma pessoa se conecta a outra por meio de uma ordenança, que se conecta a outra por meio de uma ordenança. A ordenança de selamento de pai e filho e de marido e mulher. E isso vai conectando as pessoas. Sem essas conexões, olha a consequência que teríamos aqui na Terra na segunda vinda. Interessante, né? Versículo 18. Eu poderia ter feito uma tradução mais clara, mas é suficiente clara como está para servir ao meu propósito. É suficiente saber, neste caso, que a terra será ferida com maldição, a menos que exista um elo de ligação de um ou outro tipo entre os pais e os filhos sobre um assunto ou outro. E qual é esse assunto? É o batismo pelos mortos. Pois nós, sem eles, não podemos ser aperfeiçoados, nem podem eles, sem nós, ser aperfeiçoados. Nem podem eles, nem podemos nós ser aperfeiçoados sem os que morreram no Evangelho, pois é necessário, na introdução da dispensação da plenitude dos tempos, dispensação essa que está começando a introduzir-se, que, que uma total, completa e perfeita união e fusão de dispensações e chaves, e poderes e glórias ocorram e sejam reveladas desde
os dias de Adão até o tempo atual. Olha que poderoso. E não somente isso, mas as coisas que nunca se revelaram desde a fundação do mundo, mas que se conservaram ocultas aos sábios e prudentes, serão reveladas às crianças e a recém-nascidos nessa dispensação, que é da plenitude dos tempos. O que lhe chamou a atenção nessa escritura? Que é uma promessa. Interessante, né? Olha o que o Senhor disse que iria acontecer à medida que o trabalho de convênios e do templo aumentasse. Mais revelações, restauração, quantas coisas novas. Faz sentido aquilo que o presidente Nelson disse, que deste período até a segunda vinda, o Senhor realizará suas maiores obras entre os filhos dos homens. Olha isso. Exatamente. Vamos para a pergunta 2. Pergunta 2. Após a leitura desses versículos, quais bênçãos prometidas pelo Senhor para os mortos e para os vivos estão atreladas ao trabalho da obra vicária em Doutrina e Convênios 128, 15 ao 18? Que nós lemos agora. Para responder essa pergunta, se você quiser, basta ir lá de novo nesses versículos e identificar. Ok? Vejamos que o presidente Heine ensinou a respeito sobre nossa responsabilidade nesse trabalho divino. Muitos de seus antepassados não receberam essas ordenanças, mas graças à providência de Deus, vocês sim. Olha que interessante. Ele começa falando, muitos de seus antepassados nem conheceram o Evangelho, mas por providência divina, ou seja, por Deus ter providenciado um meio, ele te permitiu você conhecer. E Deus sabia que vocês se sentiriam atraídos a seus antepassados com amor e que teriam a tecnologia necessária para identificá-los. Também sabia que viveriam em uma época em que o acesso aos templos sagrados, onde as ordenanças podem ser realizadas, seria maior que já houve na história. Isso é verdade. E ele sabia que poderia contar com vocês para realizar essa obra em favor de seus antepassados. Muitos de seus antepassados não receberam essas ordenanças, mas graças à providência de Deus, vocês sim. E Deus sabia que vocês se sentiriam atraídos. Ah, eu repeti, né? Essa parte, me perdoe. Acho que foi intencional que eu repeti. Eu vou ler de novo. E que seriam atraídos a seus antepassados com amor e que teriam a tecnologia necessária para identificá-los. Também sabia que viveriam uma época em que acesso aos templos sagrados, onde as ordenanças podem ser realizadas, seria maior que já houve na história. E ele sabia que poderia contar com vocês para realizar essa obra em favor de seus antepassados. Olha, o que chamou a atenção nessa citação? E eu amei essa frase final. E ele sabia, o Pai Celestial, que poderia contar com você que está ouvindo esta aula para realizar essa obra em favor dos seus antepassados. O que você tem feito para participar do trabalho do templo e da história da família? Pense um pouco. Se você já tem feito algo, como tem sido essa experiência? Como o Senhor tem abençoado você ao fazer isso? Como você tem sentido as bênçãos do Senhor? Agora, se você não tem participado, não tem feito indexação, história da família, eu queria te fazer um convite. O convite é: Deus já sabia que um dia você estaria nessa aula e que você se sentiria atraído por seus antepassados, porque Ele sabe que poderia contar com você para realizar essa obra. Então, decida a partir de hoje que você vai começar. Se você tiver dúvidas por onde começar, converse com o seu bispo ou sua presidente das moças. Pergunte a eles por onde eu começo. Ok? Pergunta 3. Como a participação nesse trabalho, indexação, busca por nomes da sua família, realização dos batismos, tem te ajudado ou já te ajudou a se sentir mais próximo de Jesus Cristo, do Pai Celestial?
Pense em algum momento onde você se envolveu em algum desses trabalhos. Mesmo que tenha sido apenas participar de uma aula do seminário. Como isso já se sentiu? Como isso te ajudou a se sentir mais próximo de Jesus Cristo, do Pai Celestial? Amigos e amigas, sinceramente, existe muitas bênçãos, muita luz, muita força que está à sua disposição assim que você mergulhar nesse trabalho. Vejamos o que o Elder Beg, né, do Código dos Apóstolos, falou a respeito de toda essa luz, poder, energia, inteligência que vem àqueles que se dedicam, mesmo que por pouco tempo, a esse trabalho. Vamos ver. Não é coincidência que o Family Search e outras ferramentas tenham surgido numa época em que os jovens estejam tão familiarizados com um amplo leque de informações e tecnologia de comunicação. Seus dedos foram treinados para digitar textos e twittar, a fim de acelerar e impulsionar o trabalho do Senhor, não apenas para se comunicarem rapidamente com os amigos. As habilidades e aptidões que muitos jovens têm hoje são a preparação para que contribuam nesse trabalho de salvação. Convido os jovens da igreja, ou seja, vocês e eu, sou jovem também, né, gente, a aprender a respeito do espírito de Elias e a vivenciarem-no. Oh, já anota aí, um apóstolo do Senhor disse assim, ó, você precisa aprender sobre o espírito de Elias. Vai pesquisar isso ali no site da igreja. Incentivo-os a, estudarem, a pesquisarem seus antepassados e a prepararem-se para realizar batismos vicários na casa do Senhor, por seus próprios parentes falecidos. E peço que ajudem outras pessoas a identificar a história da família delas. Ao atenderem agora as promessas, ao atenderem com fé a este convite, seu coração se voltará aos pais. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó serão implantadas em seu coração. Sua bênção patriarcal, com sua declaração de linhagem, vai ligá-lo a esses pais e será mais significativa para vocês. Seu amor e sua gratidão por seus antepassados vão aumentar. Seu testemunho do Salvador e sua conversão a ele se tornarão mais profundos e duradouros. E prometo-lhes que serão protegidos da crescente influência do adversário. Ao participarem deste trabalho sagrado e amarem-no, serão protegidos em sua juventude por toda a vida. O que lhe chamou a atenção nessas palavras do Elder Badger? Anote para você suas impressões. Eu amei vários pontos que ele citou aí. Quando ele diz: estudem, aprendam sobre o espírito de Elias e vivenciem ele. Ele diz que a primeira promessa ao você fazer esse trabalho vai ser que o seu coração se voltará aos seus pais. Você pode dizer assim, mas não, Thiago, mas eu já gosto de meus pais. Não, não são só os pais terrenos que ele está falando. Ele está falando sobre os pais da sua árvore genealógica, aqueles são os pais dos seus pais, seus avós, seu bisavô, seu tataravô, até Abraão, Isaac e Jacó. Você começará a ter amor por esses que vieram milhares de anos antes, até você nascer. Que no sangue deles corre o seu sangue. O Senhor também disse, por meio desse profeta, que você vai se tornar alguém mais grato. O seu testemunho, sua conversão do Salvador vão se tornar mais profundos e duradouros. E que você será protegido da crescente influência do adversário. Olha isso. Quantas vezes você já quis estar mais protegido da influência do pecado e do adversário? Mergulha neste trabalho. A última pergunta de nossa aula de hoje. Depois de tudo que você leu, ouviu, ponderou, o que ficou de mais valioso nesta aula de hoje para você? Você vai resumir e responder lá no formulário. Obrigado pela sua participação. Eu tenho um testemunho muito pessoal desse trabalho. Eu sou tão grato ao Senhor pelo trabalho que tem para a história da família. Eu lembro que antes de ser um missionário, eu tentei fazer um pouquinho de história da família,
E talvez por não ter tido muito apoio, muito incentivo, acabei só fazendo o básico. Mas então eu voltei de missão. E quando eu voltei, eu tive um grande interesse por fazer a história da minha família. E eu comecei a visitar alguns interiores daqui de onde eu moro, na Bahia. E eu lembro que em uma cidade eu conheci um parente meu que era um escritor. Ele escrevia livros. Ele era um barreto. Então eu fui na casa dele. E lá ele me apresentou várias histórias de parentes antigos de nossa família. Eu lembro que a conversa com esse parente, é o tio Orlando, foi uma conversa que deve ter começado ali para as 7, 8 horas da noite, foi terminar 3, 4 horas da manhã. Alguma coisa assim. E daquela conversa, nós conseguimos identificar mais de 100 nomes de familiares que não tinham sido batizados. Ele não é membro da igreja, até hoje, o tio Orlando. Mas ele me ajudou a identificar o nome dessas pessoas. Data de nascimento, data de falecimento, local de nascimento, local de falecimento. E com essas informações eu pude levar esses nomes ao templo. Foi uma experiência tão sagrada. Eu queria que vocês estivessem lá, no dia que eu entrei na pia batismal do Templo de Recife, com mais de 100 nomes para batizar. Naquela época, podia. Hoje você batiza 5 e volta depois, né? Naquela época, você batizava todos os seus nomes. Eu lembro que eu não consegui fazer tudo num dia só, porque na metade dos batismos, era 60, mais ou menos, eu já estava tão cansado e meu corpo tão cansado, que eu fiquei com febre. E eu tive que ir para o alojamento descansar. E eu recebi uma bênção de saúde de um irmão. Esse irmão que me deu uma bênção de saúde seria meu futuro sogro. E todas aquelas bênçãos, muita coisa que aconteceu na minha vida ao longo dos anos, foi influência desse trabalho. Eu sei disso. Eu sou grato pelo Senhor ter me dado a inspiração em uma aula a querer fazer a história da família, porque eu não fazia. Foi em uma aula como essa que eu tive o desejo de tardezinha, mas não, hoje é domingo, eu quero fazer isso. E eu fui pesquisar e mudou completamente minha vida. Eu sou grato e eu oro que você possa ter esse amor por esse trabalho, assim como eu tenho. Te convido a responder as perguntas no formulário. Em nome de Jesus Cristo. Amém.